Meu nome é Pedro e esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para esse canal. Já faz muito tempo que eu quero fazer um canal para mostrar as coisas, diversas coisas sobre o mundo da engenharia de som, da produção musical e de música eletrônica. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar um pouco sobre como funciona um sintetizador modular. A minha ideia é, se isso der certo, fazer outros vídeos sobre sintetizadores não modulares, mas analógicos, que aqui a gente tem diversos para mostrar, e outros sobre sintetizadores virtuais, como se chamam VSTs, plugins, né? Só que a minha ideia de começar com esse aqui é porque, primeiro, que faz sentido linearmente na história da música sintética, né? Da música eletrônica, e segundo, porque esse sintetizador é a base de como todos os outros sintetizadores foram feitos. Então, se você tem um sintetizador analógico ou um sintetizador virtual, a grande maioria deles vai ser simplesmente algumas conexões dessas que a gente vai fazer aqui são já feitas dentro dele. Então, se você... Pode ser que é mais complicado e mais obscuro e até mais não acessível um sintetizador desse, mas talvez com esse vídeo, assistindo esse vídeo, você seja mais capaz de entender o que se passa num outro sintetizador quando você abrir ele no seu computador, ou se você tiver um sintetizador analógico não modular. Talvez isso faça sentido para outros vídeos e para uso, para quem se interessar. Então, eu estou aqui com essa outra câmera, eu vou mudar para ela e vou começar a explicar como funciona esse sintetizador. A primeira coisa, que a razão pela qual ele chama modular é porque ele é dividido em módulos. Então, eu tenho aqui duas dessas caixas, só que elas não são o sintetizador. O sintetizador, ele é uma coleção desses módulos, cada um faz uma função em si. Existem milhares desses módulos e existem milhares de sistemas desses. Aqui acontece que a gente tem esses dois que são, eles meio que já vêm nessa caixa com módulos diferentes, mas cada módulo é um. Então o que eu vou tentar fazer é explicar em geral como que os módulos mais necessários para a criação da música eletrônica funcionam. Então beleza. A primeira coisa que você pode ver aqui é que eu tenho um cabo conectado a isso. Esse cabo, ele está conectado para a mesa de som que eu estou usando. Essa mesa de som está conectada aos speakers, que são da onde a gente vai estar ouvindo o som. Alguns desses módulos são amplificadores, e eles vão ser geralmente o último ponto do nosso som aqui. Então no momento não tem nenhum som saindo dele, mas esse sistema todo está conectado para a mesa de som por essa conexão aqui. Beleza. Eu tenho aqui os primeiros módulos, o mais importante de tudo. Então é o seguinte. A gente está acostumado com outros sintetizadores e com outros equipamentos eletrônicos que as coisas já estejam conectadas por trás delas. O que acontece num sintetizador modular é que cada um desses módulos está aqui de maneira independente. Eles estão conectados aqui, você consegue ver que tem uns parafusos, ele podia estar aqui em outro, eu posso conectar o que está aqui nesse, e eu posso conectar diferentes marcas, diferentes modelos um no outro, e isso não tem muito a ver, eles não estão, ou seja, o que eu estou dizendo é que eles não estão conectados entre si por si só. Então o que eu vou ficar usando são cabinhos P2, né, mini jacks, eu vou conectar um no outro assim. Então o primeiro módulo, o mais importante, o que cria a matéria-prima do nosso som sintético, é um oscilador. O que o oscilador vai fazer? Ele vai produzir ali, ele tem um circuito que produz uma oscilação de uma onda em tal frequência. Geralmente, nesses módulos, a gente vai ter o controle de qual frequência é essa e em qual oitava a gente está. Que também é um controle de qual frequência é essa, mas a gente tem um controle aqui que muda a oitava e um controle que muda a frequência de maneira mais gradual. E a gente tem diferentes saídas aqui, cada uma delas com uma onda diferente. E essas são as ondas primárias que geralmente se usam no sintetizador, que são a onda de dente de serra, a sawtooth, a onda quadrada, a onda triangular e a onda senoidal,
sine wave, que se chama em inglês. Como vocês podem observar, esses módulos aqui, eles se chamam VCO, eles não se chamam só oscillators, ou osciladores. VCO significa Voltage Controlled Oscillator, ou, em português, oscilador controlado por voltagem. Por que isso? Porque todos os módulos aqui, geralmente eles têm uma forma de você controlar tal parâmetro usando uma voltagem. Então, todos os parâmetros que eu vou ter aqui nesse módulo, ele tem um input para mim controlar ele por voltagem. Mas beleza, antes de eu mostrar isso, eu vou mostrar qual é o som disso aqui sozinho. Então, se eu pegar um cabo, vou pegar um cabo aqui, e eu vou conectar a saída dele na entrada do meu amplificador. Então, isso aqui é um amplificador que está conectado com a minha mesa na saída. Então, eu vou conectar a entrada dele aqui. E agora eu tenho um controle do volume que esse oscilador está fazendo. Por quê? Porque o oscilador produz uma onda com um level muito baixo que a gente não consegue escutar. Beleza. Então, essa é a onda que eu tenho. E eu não tenho muito controle, a não ser a oitava dela. E a frequência. Uma coisa que vocês podem observar é que esse som é muito chato, muito pequeno, muito desinteressante. Então é muito difícil você usar um som desse numa música. Para isso que existem todos os outros módulos aqui. Esses módulos, ao longo da história, eles foram muitas vezes equipamentos que não eram usados necessariamente para música, mas eles foram sendo adaptados para serem usados para afetar essa onda de som para uma maneira que se torne mais interessante. Então, a gente vai ter alguns módulos que vão controlar outros módulos e outros módulos que vão afetar o som. Então, no momento que eu tenho esse cabo plugado aqui, essa onda de som que a gente estava escutando está saindo na beira desse cabo. Eu vou conectar agora esse cabo num filtro, que é talvez o módulo mais importante em termos de como se afetar esse som. Então, aqui a gente tem um filtro. Como vocês podem ver, o nome dele é VCF, Voltage Control Filter, ou filtro controlado por voltagem. Tudo isso geralmente é chamado assim num sintetizador modular. Eu tenho aqui uma entrada de som, só que agora, como o meu áudio vem até aqui, e nada aqui é conectado por si só, eu tenho que conectar a saída do filtro de volta para o meu amplificador para a gente conseguir ouvir o que está passando por ele. Então, essa aqui é agora a saída do filtro e eu vou conectar ela na entrada do amplificador. E eu vou subir o som. O que acontece? Esse aqui é um low pass filter. Um low pass filter significa filtro que deixa as frequências graves passarem. Portanto, ele vai cortar o que é a frequência alta. Agora, qual é essa frequência alta que ele vai, a partir daí ele vai começar a cortar? É decidido por esse controle aqui, que se chama frequência. Então, esse controle escolhe qual é a frequência de cutoff, que é o ponto no qual ele começa a cortar fora essa frequência. Conforme eu abro ela, o som se torna mais estridente, mais agudo, e a gente consegue escutar mais a parte mais aguda desse som. Isso significa que com isso a gente consegue encontrar o quão a gente quer domar esse som que antes era tão abrasivo para nossos ouvidos e tirar um pouquinho da parte mais estridente dele. Então, o que eu vou fazer aqui é abrir ele completamente e depois ir fechando para vocês ouvirem a diferença. Beleza. Esse é o nosso primeiro passo para afetar esse som. Ele agora está um pouco mais controlado. Só que ele ainda é muito monótono, né? Talvez o segundo módulo daí mais importante para mudar as coisas é o LFO, o oscilador de frequências baixas, Low Frequency Oscillator. O que o LFO é? Ele é a mesma coisa que um VCO, o oscilador. Ele é um oscilador, só que ele é um oscilador que oscila em frequências, geralmente, na sua maioria, para baixo de 20 Hz. São menos de 20 vezes por segundo, porque a partir de 20 vezes por segundo, o seu cérebro começa a analisar aquela frequência como
notas musicais, como som. Abaixo disso, a gente identifica ele como uma oscilação que a gente percebe. Então, esse oscilador aqui, a gente pode ver quando que ele está oscilando por causa dessa luzinha aqui. Então a gente vê a frequência dele indicada por essa luzinha. O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei que o oscilador chama oscilador controlado por voltagem? É porque isso aqui é um pulso de voltagem. E eu vou usar esse pulso de voltagem para controlar os parâmetros que eu tinha no meu oscilador. O parâmetro sendo a frequência com qual ele oscila. Então, ou seja, a nota musical que ele está tocando. Então, se eu pegar a saída desse pulso aqui, que agora está neste cabo, e eu vou colocar ele controlando esse botão. Então, basicamente, esse botão vai mudar na mesma frequência com isso aqui, de acordo com a onda que está escrito aqui. Eu não sei se dá para ver, mas aqui tem também formatos de onda. Então, tem o formato que sobe e desce, tem formatos mais abruptos, tem formatos triangulares, etc. Então, vamos ouvir como é que isso soa. Então, para comparar, eu vou tirar e vou botar de volta. Beleza? Então, o oscilador pode controlar qualquer outro parâmetro que tem esse input de controle de voltagem, que no sintetizador é escrito como CV, Control Voltage, ou seja, voltagem de controle, na verdade, e ele pode controlar qualquer outro parâmetro. Isso significa que a frequência do filtro ali que eu mostrei, ela também pode ser controlada por esse mesmo oscilador de frequências baixas. Então eu vou botar ele agora para controlar a frequência daquele filtro e a gente vai escutar como é que isso soa. Então isso significa que ele vai estar abrindo e fechando qual frequência que aquele filtro vai cortar fora, de acordo com essa mesmo pulso aqui, essa mesma onda. E aí, como vocês podem ver, agora o som já começou a ficar mais interessante, né? De acordo com isso tudo. Então, ali a gente já consegue ter um som. Quando eu estava mexendo esse filtro bem para cima, ele estava abrindo e fechando bem rápido, ele começa a afetar o som de maneiras bem interessantes. Beleza, então, esses 3 módulos são os módulos mais importantes, assim, que basicamente, junto com o amplificador, são os módulos primários para você fazer um sintetizador modular. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se você for começar a fazer o seu sintetizador modular, o que você faz? Né? Você compra ou você faz um rack desse, ele tem ali o que importa, só atrás dele é só um power supply, né? Uma fonte de alimentação para cada módulo, mas você pode fazer isso tudo em casa, né? Eles têm uma voltagem X e tem diferentes sistemas, né, de módulos. O que significa? Que módulos feitos para isso aqui, que é o Eurorack, que é o dessa marca aqui, mas várias marcas fazem para esse mesmo parâmetro, ele vai ser que todos os cabos são cabos P2 e todas as voltagens são a mesma, que se eu não me engano são 12 volts, mas enfim. O que eu estou querendo dizer é que se você fala, quero muito ter um sintetizador modular, beleza, você não precisa começar com isso aqui que tem, sei lá, 20 módulos, cada um desses vai custar uns 500, R$1.000, né? Você não vai começar com tudo isso. Então o que você vai fazer? Você precisa de um oscilador, né, para fazer a sua onda. Você precisa de um amplificador. Sem isso você não tem nada. Daí, para você deixar o som um pouquinho interessante, você precisa de um filtro um pouquinho mais controlado. E para você
ter um pouquinho mais de dinâmica e um pouquinho mais de mudanças, você precisa de um LFO, o oscilador de pequenas frequências. Só que aí, então, o que são todos esses outros módulos aqui, né, nesse sistema médio, né, de tamanho médio? Bom, eu tenho alguns que são particulares, mas eu tenho alguns que se repetem, então eu tenho 2 osciladores para a gente poder ter 2 notas tocando ao mesmo tempo. Eu tenho 2 amplificadores, eu tenho 2 filtros. Esse aqui é um filtro que tem outras funções, ele não só low pass, ele tem high pass, ele tem band pass e etc. Mas a ideia toda se revolve mais ou menos em volta desses módulos que eu expliquei. Então, o que eu vou mostrar o próximo é como que a gente vai usar 2 osciladores juntos, só para mostrar um exemplo. E eu, para isso, vou usar esse módulo aqui, que é o mixer. Então, o que ele vai fazer é muito simples, é igual qualquer mixer. Você vai pegar, ele tem aqui 4 inputs e um output, e você combina eles de acordo com esse level. Então, com isso, eu quero, antes de mandar para esse filtro, eu quero mandar 2 notas, né? Esse módulo aqui, ele só pode fazer uma nota por vez, porque eu só tenho um controle para uma frequência. Então, eu vou pegar o outro, vou pegar o segundo, vou botar no input 2. E daí eu vou finalmente pegar a saída. Deixa eu usar outra cor aqui. Esse cabo rosa aqui vai ser a saída do mixer. E eu vou botar isso de volta no filtro. Beleza? Então o que a gente tem? 2 osciladores indo para um mixer, que estão botando eles juntos. E isso está indo para o filtro, porque o filtro só tem o input para um som ao mesmo tempo. Então, agora, como você pode escutar, a gente tem 2 notas tocando ao mesmo tempo. E eu posso mudar perceber que você vai adicionando coisas e o som vai se tornando mais interessante. E em relação a sintetizadores modulares, essa é a matéria-prima de qualquer som sintético. Existem outros formatos, outras formas de fazer sons sintéticos hoje em dia, mas é assim que a maioria dos sintetizadores funcionam. E quando você pegar um sintetizador analógico, ele vai ser basicamente essas conexões, algumas delas já feitas para você, alguns desses cabos aqui já estão plugados, e isso torna ele mais fácil de usar, porque é muito difícil você reproduzir um som que você fez aqui antes. Então, outros módulos aqui, eu só vou falar eles muito brevemente, porque eu não sei se alguém tem interesse sobre isso. Então, se alguém tiver e quiser que eu faça outros vídeos explicando isso mais a fundo, eu posso explicar muito. Eu podia passar aqui 1 hora falando sobre isso, e diferentes módulos, porque cada um deles tem coisas muito particulares e aí com cada uma das particularidades você pode fazer um tipo de som diferente, né? Então, vou passar aqui muito brevemente sobre outros módulos, e daí se as pessoas gostarem desse vídeo, quiserem que eu faça outros vídeos, daí eu faço outros mais interessantes. Mas é o seguinte, a gente tem então, a gente passou pelos osciladores, pelo filtro, pelo mixer, pelo amplificador e pelo LFO. Os outros módulos que a gente tem aqui, nesse aqui específico, são alguns que dividem os pulsos, eles sequenciam, eles bifurcam, né? Você quer usar aquele mesmo sinal, mas você quer usar ele várias vezes para diferentes coisas, então você bifurca ele. Uma coisa interessante que a gente tem é esse módulo aqui. Isso aqui é o que permite que a gente conecte isso aqui ao computador ou a um teclado e faça com que o computador transforme as notas que vêm de MIDI em voltagens que vão controlar tudo isso aqui e vai fazer com que isso se torne um instrumento musical. Porque no momento ele na verdade é um instrumento de criação de barulhos. Ele não é muito musical porque você não consegue... É muito difícil você tocar ele numa escala musical e que você consiga tocar com as suas músicas. Então, esse módulo aqui, ele transforma informações digitais do computador em informações analógicas e ele transforma mesmo. Então, ele vai pegar cada oitava que você está tocando e transformar numa voltagem, e daí ele vai transformar isso aqui num instrumento mais musical. A minha ideia é fazer outro vídeo mostrando como que
o sintetizador modular sendo usado com o Ableton ou com o Fruit Loops, o Logic, né, e etc. Então, esse vídeo eu acho que eu vou fazer de qualquer maneira. Mas, então é isso. Existem milhares de módulos, milhares diferentes. Mas o que eu queria fazer esse vídeo é tipo o que é o básico do básico em relação à síntese e que é o que os sintetizadores fazem. Outra coisa é que existem plugins que emulam isso, então é muito difícil você construir um desse, comprar um desse, muito caro e tal, mas existem muitos softwares que simulam isso, então você consegue com essa simulação, tem lá a simulação do cabinho, você vai lá, vai fazendo aqui e você usa ele dentro de um software de fazer música, que são coisas que eu espero fazer vídeos também sobre. Beleza?